bem-vindo a todos, seja bem-vindo para mais uma aula da Escola da Manhã. E hoje nós vamos seguir com mais uma lição. Na verdade, essa lição é a última da nossa série e nós aprendemos nas outras lições como o Senhor salva uma pessoa e nós seguimos ali com vários exemplos. E nós chegamos hoje para essa última lição que está escrita no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, e nós leremos no capítulo 23, no versículo 32 e seguiremos até o 43. E nessa leitura nós veremos sobre essa lição que fala sobre um ladrão à beira da morte, que foi salvo no Calvário. Então nós vamos seguir aqui no momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele já estava em uma cruz. Então vamos lá. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aqui uma leitura muito breve de um momento grandioso. E dentre esses exemplos que nós aprendemos nas outras lições, eu vejo nesse exemplo um bem grandioso. No momento em especial em que o Senhor Jesus iria ser crucificado em uma cruz, ali estavam dois ladrões a serem crucificados junto com ele. E por que o Senhor nos deixou essa lição? Porque o Senhor permitiu, lá na glória, já este momento, com dois ladrões? O que o Senhor tinha em mente para nos ensinar com tudo isso? Nós vemos que o Senhor nos deixou um grande exemplo. E nós vemos que Ele quis evidenciar a humanidade inteira nesse exemplo. Todos os homens, todas as mulheres, todos os meninos e todas as meninas. Que esses ladrões, eles representam a humanidade. E nós vamos lembrar quem que eram esses homens. Nós sabemos que eles iam ser mortos da pior maneira que existia. A morte de cruz era um castigo, era o pior dos castigos. E então, seriam para as pessoas que cometeram crimes graves, os piores crimes. E eles quebraram as leis romanas e pagariam por isso. E então eles pagariam da pior maneira possível. Eles seriam humilhados, seriam colocados para fora da cidade. Eles não estariam ali dentro da cidade, seriam colocados para fora, para que eles entendessem que eles não podem fazer parte daquela sociedade, que eles quebraram, eles romperam com eles, foram indignos e que eles sofreriam até a morte grande dor.
por conta de quebrarem as leis romanas de forma gravíssima. E nós vemos que esses homens sim eram cruéis, mas naquele momento nós vemos que eles foram crucificados num momento único, especial, em que o Senhor Jesus estava ali no meio deles. E o Senhor estava ali no meio fazendo uma grande separação entre um ladrão e o outro, que ele estava no meio. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então nós vemos que esses ladrões eram terríveis. E eu disse que o Senhor estava evidenciando a humanidade. Aí você deve estar pensando agora, mas eu ser comparada a um ladrão tão terrível que fez isso? Sim, nós fizemos isso. Nós quebramos a lei preciosa de Deus, santa, a qual demonstra o caráter de Deus, que fala quem Ele é. E as suas ordens não podem ser desobedecidas. Vocês lembram na criação que Ele deu ordem em todas as coisas? E todas as coisas foram feitas pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Mas nós, imagem e semelhança do Senhor, nós desobedecemos a lei dele, nós quebramos. É um Deus santo, poderoso, criador, dono de todas as coisas. Toda a eternidade pertence a Ele. E nós quebramos as leis contra a eternidade, contra a vida, contra o grandioso Deus. Esse é realmente um pecado mais sério que poderíamos cometer. Pecar é o erro mais grave que nós cometemos. Desobedecer a Deus é algo terrível. E nós devemos ser punidos com o mais grave castigo. Estar separados de Deus para a eternidade. Longe da sua bondade, da sua presença, da sua amizade, da sua pessoa, dos seus atributos santos, que tanto nós ofendemos nesta vida. Em lugar de trevas e dor, sem esperança, sem alegria alguma. Realmente esse momento foi muito especial para nós hoje. E essa palavra realmente abre os nossos corações, nos chacoalha para que possamos entender em que estado nós estamos. E nós vemos ali que no meio daquele evento, algo diferente aconteceu numa crucificação. Além deles estarem como normalmente estariam fora da cidade para serem crucificados e humilhados, não teria uma grande multidão para assistir esses eventos. Eles eram desprezados, vis, homens vistos pela sociedade como os mais indignos. Teriam ali os soldados que zombariam algumas pessoas para humilhá-lo, mas não teria ali uma multidão. Mas naquele dia existia uma enorme multidão. O Senhor Jesus estava sendo crucificado. E ali aquela multidão de fariseus, saduceus, os homens que guardavam a palavra do Senhor, assim diziam, naquele momento estavam ali, desejando de todo o seu coração a morte daquele homem, do Filho de Deus. E eles zombavam e diziam as coisas que o Senhor fazia. E olha, eles não tinham nenhum pecado para apontar. E qual era a mensagem que era dita ali, que era cruelmente anunciada? Que o Senhor Jesus salvou aos outros e não pode salvar a si mesmo. Se tu és, como tu diz, o Filho de Deus, faça algo por ti mesmo. Aqueles dois homens na cruz, os dois ladrões, ouviram a mesma mensagem pronunciada na boca daqueles homens. E eles estavam ali sendo torturados com grande dor. E a gente sabe que a dor, ela não tem o poder de mudar os nossos corações. Pode até nos sensibilizar, as dificuldades podem nos abater, nos humildecer, para que a gente possa ver que realmente nós não somos nada,
que não temos poder. Mas nós vemos que um dos ladrões estava tão endurecido pelo pecado, que mesmo sofrendo naquela cruz, mesmo tendo dores absurdas, ele olha para o lado e zomba do Senhor, sofrendo igual a ele, sem um mínimo de compaixão. E quando eu digo que sofrendo a mesma dor, na parte física, porque não tem como comparar a dor do nosso Senhor com a dor que eles sofreram. E o Senhor ele é santo. Não havia um motivo para a sua condenação. E ali, ele verbaliza aquele ladrão, ele verbaliza o que está cheio em seu coração, de desprezo a Deus, de amor ao pecado. Ele quer zombar, continuar pecando, mesmo que seja no seu último momento de vida, no último momento de fôlego. O que vocês pensam sobre isso? O pecado, ele tem um poder devastador e realmente ele quer nos afastar do Senhor e nos tornar assim cruéis, dignos de morte. Não quer que nós vejamos a presença do Senhor, a oportunidade que temos quando ouvimos a sua palavra, o seu santo evangelho. Quem é Ele? O que Ele fez? E o que Ele quer nos dar? E o que Ele conquistou com um custo tão caro? E que custo foi esse? Bem, o Senhor Jesus sofreu mais do que todos ali. O Senhor estava sendo castigado por conta dos pecados de todos aqueles que iriam se aproximar dele, que vão se aproximar dele para o arrependimento e receberão perdão. E ali ele recebeu em sua alma tamanha dor. Ele foi castigado, o peso da eternidade em sua alma e foi moído pelas mãos de Deus para poder nos dar a salvação, para nos limpar dos nossos pecados e injúrias, da nossa rebeldia contra Deus, nos limpar deste pecado e nos dar um coração que pode amá-lo, nos encher da presença de Deus, do Senhor, e nos sujeitarmos a vivermos para Ele, para louvá-lo, porque Ele é digno de todo louvor. E naquele momento em que o Senhor Jesus estava sendo inexplicavelmente castigado, Ele podia ter dito muitas coisas, mas nós ouvimos que Ele ora a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali estava externado o coração desse bondoso Senhor. Deus nunca deixaria de ser o que é. O Senhor Jesus, Ele nunca deixaria de ser o Senhor, porque Ele estava em uma cruz sendo castigado. Em nenhum momento Ele deixou de ser. E ali o coração desse bondoso Senhor está externado, está evidente para nós. Ali Ele clama, Ele ora por outros, Ele se preocupa com pecadores e clama por eles, porque foi por isso que Ele se submeteu a esta morte. E esses homens, esses fariseus, não podiam entender, porque eles buscavam um rei terreno. E ali, vendo de forma muito clara o Senhor numa cruz, ali era o checkmate do fracasso. Olha aí, Ele realmente não é nada. Porque eles achavam que o Senhor Jesus, o Salvador, deveria ser um rei terreno, cheio de riqueza, de poder terreno. E eles queriam um mundo. Mas o Senhor Jesus não pode receber esse mundo como presente, nada do que está aqui. Vocês se lembram que pelo pecado a terra está condenada, está maldita? Maldita é a terra por conta do nosso pecado. O Senhor não pode receber o nosso coração, que é pecaminoso. E esses homens cruéis não viram como filho de Deus. E em seus corações só havia rejeição e ódio. Mas nós seguimos ali na leitura que tinha um outro ladrão. E que esse ladrão, ele tinha mudado
de postura, que algo aconteceu em sua mente, em seu coração, exatamente naquele momento, na presença do Senhor, naquele momento em que ele sofria, o seu coração estava sendo mudado e ele ouve aqueles gritos horríveis, aqueles homens cruéis, envergonhando o Senhor Jesus. E ele diz: olha o que esses homens estão falando, eles estão falando que ele salvou a outros. Aí ele olhou em volta e falou: nossa, quantas pessoas, pecadores, prostitutas, tantos foram salvos pelo Senhor, corações mudados. Ele viu mortos receberem a vida. Ele viu, ele também deve ter ouvido, né? Muitas pessoas sendo curadas. E ali naquele momento, o seu coração e a sua mente começam a ouvir. E ele olha para ele de forma diferente e escuta a sua oração. E diz: nossa, ele é o Filho de Deus. Ele não cometeu pecado algum. E naquele momento ele deveria externar algo. E o ladrão ruim, ele ainda pede ao Senhor, zombando, que salve os dois, colocando os dois na mesma situação. Mas o Senhor estava fazendo a separação da humanidade ali, dizendo que todos nós, sim, deveríamos receber o castigo eterno, justamente, mas que Ele teria misericórdia de outros, de muitos, como Ele teve misericórdia daquele homem. E Ele não se envergonha mais ao lado daquele ladrão, nem diante daquela multidão, e Ele repreende o outro. Olha que coisa maravilhosa que nós temos nessa passagem, se vocês pensarem. No momento da crucificação do Senhor, do Santíssimo Deus Eterno, em carne, se sujeitando ali à cruz, à morte de cruz, ao castigo penoso, o Senhor permite que um ladrão, um homem digno, os apóstolos não repreenderam ninguém, os discípulos não estavam ali, as mulheres estavam desesperadas, e aquele ladrão olhou, e o Senhor transformou seu coração, e ele repreende aquele outro homem e verbaliza na frente daquela multidão: este não cometeu pecado algum. E além disso, ele realmente clama ao Senhor, ele ora ao Senhor. Ele não ficou mudo, calado ali naquele momento de dor, se sentindo coitado, ou pensando: o que eu vou pedir para Ele, para que Ele me livre dessa cruz? Ele é poderoso mesmo, estou entendendo que Ele é poderoso. Mas ele não estava entendendo o Senhor como alguém que daria algo terreno. Ele não queria mais nada deste mundo, ele estava sendo verdadeiramente transformado. Quando as coisas deste mundo se tornam o tamanho que são nada, passageiras. E ele não queria mais pedir nada disso. E o pedido dele, de repente, é uma oração tão simples e uma oração tão verdadeira, a qual ele não ficou tentando achar as melhores palavras, mas ele tirou as mais sinceras, que realmente estava fluindo da sua alma pelo Santo Espírito do Senhor, o convencendo do pecado e que certamente viria um juízo. Nós vemos que ele pede ao Senhor e ele diz: lembre-te de mim. Que coisa maravilhosa. Ele se coloca humildemente e pede para que ele possa lembrar. Ele se vê como aquele que não deveria ser observado pelo Senhor, que não merecia nada dele, que justamente merecia a condenação, mas ele pede: lembra-te de mim, ó Senhor, tu és o Filho de Deus. E ali ele ousa, com toda a fé, clamar ao Senhor para que seja lembrado por ele. A nossa vida é muito breve aqui nesta terra.
assim como aqueles ladrões tinham poucas horas de vida. E isso nos alerta que o tempo precisa ser hoje, para que a gente se aproxime do Senhor e clame a Ele de todo o coração, de forma humilde, que possamos pedir a Ele que mude esse coração endurecido, para que seja um coração humilde, para poder clamar a Ele com toda a fé, com todo o coração, com toda a mente. E ali na beira da morte, nós, quando clamamos ao Senhor, quando nos aproximamos dEle, nós podemos receber a mesma resposta que aquele ladrão recebeu. E o Senhor disse a ele: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso, que ainda hoje estará comigo. A salvação, quando ela ocorre, ela é imediata para a eternidade. Estar vivo para a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Já estar ligado com o Senhor. Para aquele ladrão, naquele dia, na hora da resposta, ele já estava ligado com o Senhor. Mas ele partiria dali e já estaria no paraíso com Ele. Que maravilha é saber que o nosso Senhor, que esse grandioso Senhor, Ele é um Deus rico em misericórdia e bondade, e que realmente Ele pagou pelos pecados de meninos e meninas indignos, homens e mulheres irreconciliáveis. E nesse exemplo nós vemos a misericórdia, que Deus olhou para um pecador, e Ele pode olhar para mim e para você, e que nós devemos clamar de todo o nosso coração, de forma humilde, e que o Senhor nos ouvirá, que todo aquele que pede recebe. E nós pedimos ao Senhor que você possa se encontrar com Ele em oração, em um lugar silencioso, que você esteja sozinho, que você reflita e pense nesse momento da crucificação, aonde ali representa o tudo e o nada. E lembre-se que o nada é um nada da bondade de Deus, e que o tudo é tudo da bondade do Senhor e para a eternidade. Que o Senhor possa te abençoar de forma grandiosa, trazendo assim um novo coração a você. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 57 dos adultos.